No programa do Fórum sobre crimes praticados por meio da internet, você assiste à palestra do professor Gilberto Almeida sobre os cenários legais de repressão a crimes de informática. No segundo programa do Fórum sobre crimes praticados por meio da internet, você assiste à palestra do professor Gilberto Almeida sobre os cenários legais de repressão a crimes de informática. A minha função aqui é falar sobre a ótica do direito da informática, que é complementar a do direito criminal. O direito da informática é um apanhado dos vários ramos do direito passeando pela informática. E ele, evidentemente, então, tem uma zona de intersecção, de confluência com o direito criminal. Por isso são complementares o direito criminal e o direito da informática. Eu, evidentemente, nessa arrumação em forma de matriz, eu não vou abordar a parte mais específica, mais técnica do direito criminal, até porque haverão no curso desse seminário palestras mais específicas. Deixarei também de abordar, já foi abordado na parte da manhã, o projeto de lei número 84, do qual eu tive a honra de participar na comissão elaboradora e que já foi brilhantemente explicado pelo deputado Júlio Semeghini. Com relação a direito e informática, o que a gente tem de enfoque tradicional é sempre procurar aplicar os ramos convencionais do direito. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão de bug do milênio, eu tendo a aplicar a responsabilidade civil. Essa é a tendência inicial, aplicar os ramos que já existem há mais tempo, os ramos que a gente estudou na faculdade. E é um enfoque assim mais instrumental. O enfoque que é necessário cada vez mais, uma função de complementaridade, é um enfoque que privilegia a consideração de um ramo próprio por razões metodológicas. Quais são essas razões metodológicas? Parte da informática como objeto, considerando que a especificidade da informática é muito importante. Então, gera uma diferença metodológica, partir dela como referencial. Ao invés de partir da teoria, dos ramos mais antigos do direito, para chegar até a informática. Então, a informática como objeto é uma abordagem indutiva que se soma e se complementa com a abordagem dedutiva. Daí ela se justifica. A pergunta que surge é se a gente está vivendo uma revolução digital, se isso é realmente uma revolução. Eu entendo que não, isso é um mito. Existe muito mais de evolução histórica do que de revolução. Eu acho muito importante fazer esse ponto, porque há uma tendência de se considerar que a informática como que baixou de paraquedas, né, na área do direito, e é tudo novo, e se tem que começar tudo do zero. Isso não é bem assim. Quer dizer, a informática existe há mais de 50 anos, né? Temos um longo tempo desde a criação, e a internet, ela foi antecedida por outras redes há pelo menos 20 anos. A gente tem aí exemplos mais próximos também do EDI, como o software foi antecedido nos seus primórdios por programação baseada em válvulas, né? Era um software, embora não se chamasse como tal, e o próprio computador foi antecedido pelas calculadoras e pela álgebra binária. Então a gente está falando de uma história recente de 50 anos e de uma história remota que remonta ao ábaco, a primeira calculadora. Então não dá para raciocinar em termos de informática como uma coisa de geração espontânea. O dado histórico é muito importante em qualquer coisa que a gente vai ver nessa área. O outro dado é a questão da filosofia. Há uma tendência
mais uma, de se tratar as questões da informática de um ponto de vista estritamente instrumental. A técnica diz, vamos tratar de internet, de invasão de privacidade e coisas do gênero, do ponto de vista técnico-jurídico, não considerando que nessa questão da informática, de uma forma geral, o dado filosófico é muito importante. A filosofia mais moderna, e aí eu citaria o Pierre Levy, que tem um livro extremamente interessante chamado O que é o Virtual, da editora 34. Discute exatamente isso. A gente acabou de assistir a palestra muito instigante da doutora Eva, falando sobre a diferença entre o virtual e o real no mundo da pedofilia na internet. Então essa questão de se a gente está no mundo virtual ou se a gente está no mundo real é absolutamente fundamental nesse tipo de discussão. Pierre Levy diz o seguinte: o mundo virtual, chamado assim, é muito mais real e vai ser cada vez mais real. Na verdade, a gente sempre viveu no mundo virtual. A abstração é parte da condição humana. Os contratos sempre foram uma técnica de racionalizar o poder. A gente pegar o Michel Foucault, por exemplo, ele diz que o poder, se eu não me engano, é na microfísica do poder. Ele diz que o poder sempre se instala e se exerce como rede, né? Então essas associações da filosofia com a área da informática formam um caldo de cultura extremamente enriquecedor quando a gente vai tentar resolver esses dilemas entre mundo virtual e mundo real na aplicação das leis do setor. Há também a construção no mundo do direito, de uma forma geral. É uma outra evolução. Quer dizer, razões houveram no curso da história para que se desenvolvessem e se diferenciassem as noções de bem, bem corpóreo, bem incorpóreo, separação entre bem e coisa, definição do que é coisa. E hoje a gente está na nova etapa que exige mais uma sutileza, mais uma nuance, que é dentro desses conceitos de bem, corpóreo, incorpóreo e de coisa, apurar o conceito da materialidade representada pelo mundo virtual. Esse mundo virtual é um mundo completamente material. Como é que eu fico na questão da prova? Dados, o que são? Dados são documento? É uma informação volátil? Não tem materialidade? Qual a importância deles estarem gravados no meio físico? Então, essa questão da materialidade, do intangível, é também bastante importante, né? E se fala também na área de informática de uma atipicidade típica, contratos nessa área. Todo mundo diz, são atípicos, porque misturam compra e venda com locação, com serviço, e fica uma grande mistura. E, por outro lado, são contratos que existem a todo instante, afetando todo mundo, a todo tempo, e pela recorrência e pela frequência do uso desses contratos, se fala então que existe uma tipicidade. Então, originalmente seria atípico, mas pelo uso e pela frequência se torna típico. Então, esse é um pano de fundo do que a gente vai estar falando por agora. Antes de entrar no assunto mais específico, e ainda nessa linha do contexto em que se insere esse assunto, como é que a gente interpreta o direito tradicionalmente? A gente conjuga artigos de lei, a gente conjuga regras, né? Não se aplica princípios. Sem uma aplicação principiológica do direito, a gente não consegue aplicar o direito da informática. Direito da informática. Isso é alguma coisa que algum marqueteiro inventou para que alguns advogados conseguissem ter um seu filão no mercado? Que negócio é esse? Direito da informática nasceu da seguinte forma. Quando se criou o computador, e o primeiro protótipo foi em 1937, não se sabia o que era aquilo. Inclusive, se ficou 40 anos discutindo se era patenteável ou não era patenteável, porque ninguém sabia exatamente o que estava sendo objeto de patente ou não. 40 anos para haver uma decisão no judiciário dos Estados Unidos. Então, se começou a discutir o que era o computador, depois se descobriu que o software era diferente do hardware, merecia ser separado. Houve uma evolução jurisprudencial com relação aos contratos que se desenvolveram e começou a haver
doutrina a partir da década de 60, e em grande volume, a ponto de chamar a atenção da comunidade europeia. Em 1980, houve uma recomendação no sentido de que essa matéria fosse tratada com autonomia, fosse ensinada nas universidades, dada a relevância social que ela começava a atingir, e a vantagem metodológica de separá-la como uma área de estudo autônoma. No Brasil, nós estamos atrasados, eu tenho a impressão que a reserva de mercado atrasou a microinformática. Quer dizer, o que a gente teve até a década de 90? A gente tinha política de reserva, de fechamento, que reservava os mainframes dos grandes computadores, as multinacionais instaladas antes da reserva. A área de médios computadores era praticamente dedicada à Cobra, uma empresa estatal, e a microinformática, os microcomputadores, eram basicamente o mercado do contrabando. Então, não havia um mercado oficial, uma cultura oficial com relação à microinformática. Isso eu acho que atrasou muito do conhecimento, muito do ensino universitário, muito da produção de doutrina com relação a esse setor, né? Então, a gente tem no Brasil, a PUC do Rio de Janeiro, tem essa cadeira, tem alguma coisa em Santa Catarina e tem alguma coisa também em Minas Gerais, sendo que essas duas últimas tratam de informática jurídica. Informática jurídica é diferente de direito da informática. O direito da informática trata das leis aplicáveis à informática. E a informática jurídica trata dos programas e computadores que devem ser utilizados na administração da justiça. Como é que são as leis no Brasil? A gente tem lei desde 1959. São pouquíssimo conhecidas, né? É uma tradição legislativa até bastante farta. Eu vinha falando que o cenário até 91 era de reserva de mercado, então, não havendo muita discussão sobre esse assunto, há muito pouco conhecimento. A ênfase, até então, era a proteção da propriedade intelectual. Por quê? Porque sem proteger os direitos de privilégio, não há investimento. Sem a segurança do retorno, não há investimento. Então, seja no Brasil, seja no resto do mundo, se privilegiou, em termos de produção de leis na área de informática, proteger o software, basicamente. E havia pressão internacional, houve contencioso Brasil-Estados Unidos, que foi muito forte nessa área, né? E com relação à comercialização, entrando aí um ingrediente da política de segurança nacional, que orientava no sentido de se reservar áreas do mercado. Já que era assim, o movimento legislativo era influenciado por pressões externas relativas a proteger e tratar da comercialização, ficaram em segundo plano no Congresso durante 20, 30 anos, vários projetos de lei sobre todos esses assuntos que a gente está discutindo hoje de manhã. Então, há 20, 30 anos no Congresso, projetos de lei vários sobre privacidade, informática, sobre documento eletrônico, domínios são mais recentes, criptografia, mas sobre crimes de informática, desde aquela época. Enfim, existem vários e podem ser consultados na página da CEPIM, que é www.mct, que é Ministério da Ciência e Tecnologia, .gov, governo.br/CEPIM, SEPIN, projetos de lei dessa área e legislação do setor. Quais são as tendências, já que a gente desenhou o pano de fundo? Primeiro, evitar um código da informática. Por quê? Porque a informática se renova numa velocidade maior que a do Congresso. E ela se complexifica, enfim, de uma forma muito acelerada. E se fazer um código geral da informática, geraria problemas de sistematicidade e praticamente se tentaria engessar a informática e a internet, e quem estaria engessado seria o próprio direito. Segunda tendência é preservar espaços para autorregulamentação. No mundo inteiro se diz, internet, informática, se deve regular muito, mas tem que se preservar um espaço sadio e salutar para iniciativa de autorregulamentação. Aí a gente está falando de netiqueta, estamos falando de profissão e alguns outros itens. Salvaguardas em tratados internacionais. Tudo aquilo que sempre inspirou normas, por exemplo, as do GATT, que protegiam o desenvolvimento de indústria nascente,
a diferença entre mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido são a mesma coisa que hoje deve inspirar a adoção de salvaguardas, especialmente pelos países menos desenvolvidos, nos tratados internacionais. A tendência é de que hajam tratados internacionais que os países vão simplesmente aderir, né, e uma tendência complementar, enfim, de que se coloque algumas salvaguardas para proteger os diferentes estágios de informatização da sociedade desse país. Depois, normas penais em branco. Normas penais que sejam genéricas para que sejam preenchidas pelas definições contidas na legislação civil. Né? Dado o fato de que as normas penais têm uma sanção mais severa, mais grave, e o risco de se regular carregando demais na mão com relação a definições nessa área, é sempre mais conveniente deixar que as definições constem da legislação civil. Há experiências, por exemplo, se Portugal tem uma lei na área de criminalidade informática que tem um glossário. Esse tipo de atitude é muito contestada e criticada internacionalmente. A outra discussão é o que fica no Código Penal e o que vai para a lei extravagante. Hoje a gente tem essa reforma do Código Penal, essa comissão de estudos, que pensa em colocar os crimes de informática dentro do Código Penal. Tem o trabalho legislativo, liderado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que procura fazer leis esparsas, leis separadas. Né? Então, no mundo, há essa tendência de distribuir uma parte dentro do Código Penal e separar a parte mais específica. Estelionato, artigo 171, pode ser usado em relação à informática? Pode perfeitamente. Né? Difamação, precisaria ter alguma coisa específica de informática? Não. São dois exemplos que existem em que os tipos existentes já seriam bastante para serem aplicados em relação à informática. Eventualmente, alguma nuance ligeira. Por exemplo, a Espanha tem, na definição de estelionato, fala em quando é cometido com o uso de informática, pode ser uma circunstância agravante. Mas, de modo geral, existe no Código Penal vários tipos que são perfeitamente suficientes. E a outra discussão, que é se devemos criminalizar ou não. O acesso sem maior consequência, alguém que entra pelo prazer de entrar, de desbravar, de visitar, entra, não subtrai nenhuma importância, não causa nenhum dano, não altera nenhum dado, não faz nada, entra e sai. Deve ser criminalizado? Alemanha e Áustria resistem bravamente a isso. Dizem não, a sanção deve ser administrativa, civil, pura e simples. E eu não devo mandar para a cadeia quem simplesmente entra e não faz nada mais a não ser entrar. Outros países, por exemplo, o Japão, não, punem severamente. Então tem essa discussão sobre até que ponto se deve punir esse tipo de coisa. Por exemplo, o furto de uso. Se há um furto de uso e quando se devolve a coisa e ela está intacta, ela está íntegra, ela não foi afetada, não se costuma punir o furto nessa situação. Seria talvez semelhante. Eu entrar numa rede de computadores e não causar nenhum estrago, eu usei e depois devolvi, se bem que o devolvi não se aplica muito bem nesse caso, sem nenhum dano. Né? Então, se eu devo criminalizar ou não esse tipo de prática, é uma discussão bastante interessante. E acabam surgindo discussões também bastante instigantes. Por exemplo, já que a gente estava falando de furto, como é que fica esse furto de entrar numa rede? Há quem qualifique como furto de tempo, que está se roubando ou está se furtando, né, sem violência, o tempo de acesso a uma rede de dados. Se qualifica também como furto de serviço, porque está se furtando um serviço de acesso à internet. Né? Agora, furto de tempo ou furto de serviço, a gente está falando na palavra furto. E a palavra furto, pela definição convencional, significa subtrair algo de alguém, significa desapossar aquele alguém. Quando eu invado uma rede,
eu não estou subtraindo nada de ninguém, porque quem já estava frequentando aquela rede não deixou de frequentar. Eu não tirei o lugar de ninguém, eu não subtraí nada de ninguém. Então, por essa razão, é que se diz que, em relação a entrar na rede, se demandaria, nesse caso, um tipo específico, pela falta de um tipo geral no Código Penal. Então, esse seria um exemplo oposto, quer dizer, um dos casos em que se precisaria inovar em relação ao que já existe no Código Penal. Recomendações com relação a essa divisão. Para onde é que eu jogo os tipos no Código Penal, que tipos eu coloco no Código Penal, que tipos eu coloco na legislação esparsa. União Europeia, ela diz o seguinte: considerando o estágio da informática hoje em dia, eu devo ter uma lista mínima, que são tipos que eu devo criar e devo tratar autonomamente, que são, no caso, a fraude informática, interceptação de comunicações eletrônicas, contrafação de propriedade intelectual de software, de microchips, chips de computador, coisas do tipo, acesso não autorizado à rede de dados, dano a dados ou a programas ou a chips e a sabotagem informática. Isso porque já se consideraria que no estágio da informática hoje já são figuras, já são condutas que se amadurecer um conhecimento em relação a elas e se considera que devem ser apenadas. Agora, existiriam outras que não há um amadurecimento suficiente ainda sobre essa situação, se devem ser criminalizadas ou não. E essas seriam, então, o uso, meramente o uso, como a gente vinha falando, né, a questão do fundo de uso, a alteração sem causar um estrago, sem danificar, e a espionagem, alguém que simplesmente espia, né, e não sabota. Então seria uma lista facultativa adicional que fica para um segundo estágio. A ONU, o que a ONU fez? Ela elaborou um manual de prevenção e controle de crimes informáticos, em que ela recomenda basicamente 3 coisas. Quando for sancionar violação de privacidade, se ater àquelas que sejam graves. Não apenar violações de privacidade que não sejam graves. Como a doutora Eva estava mencionando aqui, se alguém acessa uma página de pornografia como usuário, ocasionalmente, sem divulgar, sem comercializar, a posse daquele material deve ser criminalizada? Talvez não, né? Então as condutas menos graves, especialmente as relativas à privacidade, não deveriam, segundo a ONU, serem criminalizadas. Evitar vaguezas, né? E, por outro lado, evitar uma precisão excessiva, de modo que não fique obsoleta em pouco tempo. E, com relação à tipificação múltipla, uma mesma conduta ser objeto de tipos diferentes, mais de um tipo penal, só fazer isso com relação a condutas dolosas. Só estabelecer mais de um tipo para condutas dolosas. Fazer esse tipo de gradação. Isso tem muito a ver com a informática como objeto. Se a gente não olha para a informática como objeto daquilo que a gente está considerando para fim de aplicar o direito, sem fazer essa gradação, a gente acaba chegando em resultados de julgamentos a priori que são completamente inadequados no mundo da informática. Agora há pouco se falou sobre extraterritorialidade. Como é que eu faço com relação a uma conduta que é praticada no Japão, tem efeitos nos Estados Unidos, se espalham para o Panamá, enfim, né? Eu tenho que, na informática, sempre olhar ponto de partida, o objeto. Então eu vou ver, por exemplo, se é uma conduta que se baseou na BBS, mantida pelo provedor, eu vou aplicar a lei do local do servidor, o equipamento servidor, o computador central do provedor. Se é um grupo de discussão, alguma coisa que a postura ativa está distribuída geograficamente, eu vou considerar de outra forma, uma forma mais espalhada. Então eu tenho que estar sempre olhando para esse tipo de gradação. Dificuldades. Pornografia, em primeiro lugar, o que é pornografia, evidentemente, né? Foto de mulher nua é pornografia?
ou não é pornografia? Né? Até onde vai? Qual é o limite da pornografia? Isso se discute, né? Hoje em dia se tem como certo que pedofilia é pornografia, ou é um tipo de pornografia que deve ser sancionado, deve ser reprimido. Né? A pornografia light, talvez não pornografia, talvez o erotismo, deve ser criminalizada. Pode haver páginas eróticas na internet. Então essa questão do conteúdo e da censura ou não, que vem junto com essa discussão, está na pauta do dia com relação aos crimes na internet, variando as legislações de Estado para Estado. A segunda discussão é se um dado é um documento ou se não é. Né? Qual é o conceito de documento? Se a gente for pesquisar as leis no Brasil e fora do Brasil, a gente não vai encontrar, pelo menos até recentemente. Documento sempre foi um conceito estritamente doutrinário, com várias divergências e construções e tal. Qual é o denominador comum? É de que, segundo os juristas, documento é um registro físico que permite a gravação, o armazenamento de uma informação de um jeito que, se alguém for adulterar ou for eliminar, vai ficar um vestígio. Isso é documento. Então, se a gente está falando de prova nessa área de criminalidade informática, se eu não considerar o dado como documento, eu de cara descartei a prova documental, que é seguramente, a gente sabe, uma das provas mais prestigiadas. Né? Então eu tenho que ter uma legislação civil me amparando, escorando a legislação penal, equiparando o dado, essa coisa que alguém diria tão volátil, parece informação, né? O dado a documento. O dado veiculado, o dado armazenado a um documento. Extraterritorialidade, vimos falando aqui. No caso do Brasil, a gente tem a teoria da ubiquidade. Né? Se considera aplicável a lei brasileira em relação a atos praticados no todo ou em parte no território nacional, ou em que os resultados se verificam no país ou deveriam se verificar. Então, na nossa situação é bem mais fácil. Outros países não, adotam outras teorias. Né? Do modo geral, a impressão que se tem, e o comentário, enfim, dos especialistas, é de que em breve vai haver um tratado internacional, e há iniciativas várias na ONU, em vários lugares, né, para tratar dessa questão da extraterritorialidade disciplinada de uma forma mais harmônica. Provedor é um editor, ele pode censurar, aliás, ele deve censurar. Tem jurisprudência nos Estados Unidos dizendo o seguinte, no caso da Prodigy, um dos maiores provedores, ele tinha que ter barrado, tinha que ter tirado do ar páginas de pedofilia, de pornografia, enfim. Por quê? Porque ele estava permitindo a divulgação pública de determinadas obras. Se ele tem o controle de colocar no ar ou tirar do ar, ele se equipara ao editor. Ele se equipara àquele que edita livros, que também coloca no público, né, em público, obras, enfim, literárias e tudo mais. 180 graus diferentes. Julgamento no mesmo país, Estados Unidos, de outro provedor do mesmo porte, CompuServe. Não, provedor não é um editor. Ele simplesmente é um veículo. O que ele fornece é acesso. Ele é como se fosse uma companhia telefônica. Se alguém dá um telefonema obsceno, a companhia telefônica é responsável? Não, então o provedor também não deveria ser. Um extremo, outro extremo. Qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o seguinte, é o teste da razoabilidade. O provedor tem culpa em vigilando, a culpa pela vigilância, pelo dever de vigilância. Então, se era uma página que estava de pedofilia, que estava 6 meses no ar, sendo comentada publicamente, na imprensa em todo canto, e aquele provedor não tomou conhecimento, ele provavelmente tem um problema. Agora, se não é assim, se é uma página que foi colocada ontem, ou que foi mudada a todo tempo, ou que nunca foi comentada, não é razoável. E o teste da culpa pela vigilância sempre passa, a culpa vigilância sempre passa pelo teste da razoabilidade. Então isso é fundamental, gradação de intensidade. Se diz sempre que na informática é um exemplo daquela teoria segundo a qual mudanças quantitativas
podem, num determinado momento, chegar a mudanças qualitativas. Então, se a gente vai ver a diferença de qualidade em relação à informática, a gente tem que conhecer a diferença de gradação, diferença de quantidade. Esse tipo de história de diferenciar o joio do trigo é absolutamente fundamental. Grampo eletrônico. Se considera hoje, 1999, na véspera do Bug Millennium, na Europa, esse assunto de grampo eletrônico mais importante do que o próprio bug. Por quê? Se diz que é muito mais frequente. A maioria das empresas hoje, entre aspas, monitora o correio eletrônico dos seus funcionários. Isso é possível, é devido, é lícito, não é lícito, né? É uma coisa muito mais frequente do que situações ocasionais como o próprio bug. A gente vai discutir mais na frente a nossa lei específica, a Lei 9296, que, segundo a leitura da maioria, diz que para se haver uma fiscalização eletrônica só com ordem do juiz. Afinal de contas, o que é privacidade, né? Se a internet é uma rede aberta, alguém que coloca uma informação de foro íntimo numa rede aberta, sabendo que ela pode ser acessada por qualquer um, renunciou à sua privacidade ou não renunciou? Até que ponto? Qual é a segurança da internet? Se a segurança é tão vulnerável, é a praia dos hackers, né? Até onde vai a esfera do privativo, até onde vai a esfera do público? O fenômeno de que o fato da tecnologia, da internet, ser uma tecnologia high-tech, alta tecnologia, mas low-touch, pouco toque, uma tecnologia fria, ela permite que muita gente coloque informações quentes nessa tecnologia fria, né? E essas informações quentes ficam quentes ou ficam mornas, né? Então, essa discussão é muito interessante. Depois, o que é confidencial? Por exemplo, no Brasil, eu tenho uma definição do que é confidencial. Eu tenho um decreto do governo que diz o que, do ponto de vista da administração pública, é material confidencial, de que forma deve ser guardado material confidencial, né? É o decreto 79.099/77. Decreto de 79 dizendo o que é confidencial. Não deveria ser revisto? Outro dia assisti uma palestra de uma pessoa que trabalha junto à presidência da República, faz parte da assessoria de segurança, e citando ainda como vigente esse decreto, né? Então, esse tipo de coisa deveria realmente ser revisitado, né? E a internet em si, o que ela é? Ela é um correio eletrônico? Ela é uma empresa de telefonia? Se ela é um correio eletrônico, de repente eu deveria aplicar o sigilo postal. Se não, se ela é como uma telefonia, uma extensão da telefonia, afinal de contas eu pego o modem e conecto na linha do telefone. Se ela é telefonia, eu devia ter o sigilo das comunicações telefônicas, né? Devia aplicar, me submeter à Anatel e ser tributado, inclusive, como tal. Ou ela é uma televisão, agora a internet através do cabo, né? E eu vou ter, daqui a pouco, a internet através da rede de energia elétrica, internet nos prédios passando pelos fios, né, de luz. Então, o que é internet no final, né? Se eu vou pensar, se eu tenho ou não que pedir a bênção do juiz para poder fiscalizar alguma coisa, eu vou me regular pela legislação das emissoras de televisão, de broadcasting, isso aí é uma emissão, ou é uma comunicação telefônica? O que é internet? O que vai ser internet? Ela é hoje uma coisa, mas amanhã ela pode ser outra. Bom, tipos específicos. Podemos dizer, você está falando de ficção científica, de teoria pura. Até agora, discussões. No Brasil, existe alguma coisa aplicada, concreta? Existe. Eu tenho essas leis aí. Eu tenho, por exemplo, Lei 9.609, chamada Lei do Software, que revogou uma lei anterior, que era de 1987, que era a 7646. O que diz a Lei 9.609? Ela diz que contrafações de software são crime, né? E, enfim, ela protege de uma forma específica a propriedade intelectual do software. Ela é específica em relação à Lei 9.610, da mesma data, que é a Lei do Direito Autoral. Então, se eu violo o direito autoral de um software,
Isso é diferente de eu violar um direito autoral de um livro. Por que deve ser assim? Né? Minha pergunta que se coloca. Artigo 12 diz que violar direitos de autor de programa de computador dá detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Se a violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa de computador no todo ou em parte para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, reclusão de 1 a 4 anos de multa. A mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autoral. Nos crimes previstos nesse artigo, somente se procede mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de entidade de direito público e quando, em decorrência do ato delituoso, resultar sonegação fiscal. Se procede independentemente de representação em algumas situações. Eu tenho, por exemplo, campanha anti-pirataria. Está aí na televisão. Se aplica essa lei aqui. De que forma eu devo aplicar essa lei? Uma forma comedida, com equilíbrio, separando o joio do trigo. Como é que estão sendo feitas essas perícias, essas apreensões? Primeiro, se equipara o usuário a um editor. O usuário usa. O usuário não edita, não vende, não faz, não coloca numa maquininha para fazer mais CD-ROM regravável e colocar no mercado. Então, a punição que é devida ao editor é de pagar o equivalente a 3.000 cópias por cada exemplar apreendido, multiplicar por 3.000. A penalidade que deve ser aplicada ao usuário, aquele que só usa, não pode ser essa. Mas nessas campanhas tem sido tratado assim. Como é que é feita uma apreensão nessas campanhas? Não é que eu esteja fazendo apologia da pirataria de software, muito pelo contrário. Eu sou o primeiro a defender, né, a proteção da propriedade intelectual, o estímulo ao desenvolvimento. Agora, eu tenho que, por outro lado, colocar um certo comedimento nessa questão. Quer dizer, você entrar na casa de alguém, apreender software junto com um oficial de justiça que não entende nada de informática, e esse oficial vai lavrar um auto com fé pública dizendo que tinha tal e tal software dentro do computador, sem que fosse apreendido o disquete, sem que fosse apreendido o computador, sem que fosse apreendido nada, né? Uma informação de que dentro do computador havia aquilo ali, ou uma informação de que tinha um disquete com uma etiqueta por fora. A maioria das perícias tem sido feita dessa forma. Ainda agora, fui chamado para um escritório do Rio, um escritório grande, para criticar um laudo de uma perícia dessa e fiquei pasmo. Então, é preciso, já que vai ser discutido na parte da tarde a questão da prova, né, um cuidado muito grande com relação a perícias na área de informática. Tem um autor italiano, o Carlos Sanzana, que diz exatamente isso. Um perito, uma perícia de informática tem que ver se aquele software está em rede, se não está em rede, tem que se apreender os disquetes, enfim, fazer alguma coisa cuidadosa. Se eu tenho uma rede de dados, eu conecto um modem na linha telefônica, eu posso considerar que eu estou ligado numa comunicação telefônica. Então eu posso, ou o juiz pode, quebrar o sigilo de uma comunicação telefônica estrito sensu, considerada estritamente, fiz uma ligação telefônica, estou no telefone, ou também de uma interceptação internet, né, pelo fato da conexão se fazer através do uso da linha telefônica. Também seria uma comunicação telefônica lato sensu. Agora eu pergunto, já que houve essa construção do Supremo para poder acomodar dessa forma essa questão, como é que fica na hora que a internet passar via cabo? Não é mais telefonia, é televisão. Como é que o Supremo vai julgar? Então, esse engessamento pela legislação específica, e está aí um bom exemplo, cria uma série de dificuldades, né, que realmente recomendam que as leis sejam feitas de uma forma bem cuidada. Eu acho que, nesse caso da interceptação, especialmente das empresas que fiscalizam seus funcionários, tem uma chave no final da lei que ela diz que a interceptação é possível com a ordem do juiz e ela não pode ser feita com relação a objetivos não autorizados em lei. Então, se a gente considerar que, por exemplo, a CLT tem objetivo autorizado em lei de permitir ao empregador que fiscalize a atividade do seu funcionário
com relação a atividades disciplinares, né? Então, dentro estritamente daquilo que seja razoável, o sistema da empresa, corporativo da empresa, horário de trabalho, da jornada de trabalho e circunstâncias desse tipo, o empregador teria direito, principalmente se isso fizer parte do contrato de trabalho. Mas é o tipo de construção necessária com base nesse tipo de sutileza. Depois a Lei 9.100, que trata do voto eletrônico, tem uma figura de crime ali prevista, a fraude eleitoral, é mais uma situação de crime que existe hoje, enquanto pendem esses outros projetos de lei que estão no Congresso. Alguns paradigmas, fechando, para a gente reservar ainda 10 minutos para perguntas eventuais. 2 países vizinhos, com grande tradição legislativa e dos quais a gente sempre costuma importar cultura jurídica, Portugal e Espanha. Como é que eles se comportam? Portugal colocou um crime só no Código Penal, o crime da burla informática, da fraude informática. E tem vários outros crimes, interceptação, sabotagem, acesso, tudo mais, em leis esparsas. Espanha, país ao lado, o que fez? Colocou dentro do Código Penal todos esses crimes. Então está aí o retrato das diferentes opções que a gente pode ter na nossa escolha aqui no Brasil. Há essa comissão que trata da reforma do Código Penal. Aparentemente um estudo mais lento, enfim, né? E há em paralelo essa atividade legislativa. O caminho que deve ser a tendência é o caminho seguido por Portugal, porque é muito mais fácil você mudar uma lei esparsa, uma lei estanque, autônoma, do que o próprio Código Penal, devido a razões sistemáticas. Estados Unidos tem diversas leis, e a Alemanha e a Áustria, como eu vinha dizendo, estão se atendo a essa distinção que é fundamental. O que é um abuso do computador, computer abuse, e o que é um computer crime, o que é um crime do computador. Então essa é a reflexão final que eu gostaria de deixar da necessidade de uma gradação, de um ponto de equilíbrio, de separar o joio do trigo a todo tempo em questões relacionadas à informática, para que a gente não carregue demais na mão, seja fazendo leis, seja aplicando leis, sempre olhando a cultura, o contexto e os princípios do nosso ordenamento, para que se possa ter uma aplicação do direito sempre em linha com o avanço da informática e sempre em linha com a necessidade da sociedade.